Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, prazer grande estar com vocês novamente aqui em sintonia. Como vocês puderam reparar, estive ausente nesses últimos 3 dias, né? Resolvi dar uma esparecida na mente, ritmo de trabalho muito grande, estressante. Nada melhor, né, que um descanso mental nesse feriado que aconteceu. Mas estou de volta, com saudade de transmitir para todos vocês, né, as informações sobre o Vasco. E aqui você vai conferir de perto um giro de informações com total credibilidade, como reza o jornalismo esportivo. Neste boletim vamos atualizar para você como andam os treinos do time, né? Visando o clássico contra o Fluminense, os desfalques, a possível titularidade do Payet, o que está em jogo, né? E tudo sobre a semana do Vasco que promete ser importante também, fora dos gramados, com a possível liberação do São Januário. Portanto, meus amigos, já deixa o like no trabalho do amigo aí, compartilhe, se inscreva e se ainda não é um inscrito do canal, venha se juntar a nós, beleza? Então fique ligadinho até o final e vem comigo nessa. Bom, meus amigos, meu primeiro assunto de hoje desse boletim é a preparação para o duelo contra o Fluminense, lógico, né? Marcada para o estádio Newton Santos no próximo dia 16. O Vasco, desde quinta-feira, né, no feriado, vem treinando forte e o Ramon Dias não deu trégua aos seus comandados. Quer disciplina tática e, acima de tudo, comprometimento para que possa conquistar os 3 pontos diante do time tricolor. Faltam 17 jogos, né, até o fim da Série A. A situação ainda é delicada, mas o Ramon sabe que se o time conseguir fazer o dever de casa, as chances de se manter na primeira divisão crescem consideravelmente. E o Vasco, além de precisar vencer, precisa também melhorar o seu rendimento em clássicos. Só para ter ideia, né, nesse ano, somando aí o Campeonato Carioca e o Brasileirão, né, o Vasco conseguiu 2 vitórias e um empate, o resto foi derrotado, né, nas 5 vezes. Quanto o Fluminense, então, precisa também voltar àquela hegemonia, né? Pois nos 2 clássicos que fez com eles nesse ano, perdeu um, né, e empatou o outro, né, nesse Brasileirão. Portanto, são várias decisões aí para o Vasco nesse jogo, independente da sequência negativa a ser quebrada, a vitória para o Vasco é o cenário perfeito, né? Porque dependendo dos resultados dos concorrentes, né, na rodada, pode colocar o time mais próximo, né, da saída do Z4 e com um jogo a menos. Fora que terá aí uma sequência de 3 jogos contra concorrentes diretos, né? Caso do América Mineiro, do Curitiba e do Santos. Bom, sobre o time que pega o Fluminense, o Vasco ganhou uma dúvida de última hora, né? O meia Marlon Gomes sofreu um trauma e um osso do nariz, né, durante a sua participação nessa seleção sub-20 e foi cortado e já regressou ao Brasil, né? Já está lá no Vasco, onde nessa segunda-feira o Vasco vai ter mais dados, né, suficiente para passar sobre essa lesão e o prazo de voltar aí, de repente, ter um contato com a bola, né? Ainda não se sabe a gravidade. O jogador vai passar por exames mais minuciosos e aí a gente vai ter um veredito final sobre o tema. Um desfalque certo, como todos sabem, será o do chileno Gary Medel, né, que tomou o seu 3º cartão amarelo. E nesse caso, a gente não deve ter surpresas, né? O zagueiro Maicon será o seu substituto, né? O Maicon, aliás, estava em baixa no clube, né? Não tinha muitas chances com o Ramon Dias, porém os últimos jogos reverteram a situação e hoje subiu demais no conceito do treinador, que tem optado por ele por ali. A lateral direita, ao que parece, ainda também deverá ter o Robson como dono da posição, apesar que as suas últimas atuações não foram assim muito convincentes, principalmente na questão do apoio. Mas o Vasco também vai ter a volta, né? Vai ter a volta do Zé Gabriel, né? Que ele retorna aí depois de ter cumprido sua suspensão automática no jogo contra o Bahia. Além dele, o Praxedes também deve retornar, caso o Ramon não mude de ideia, né? Deve retornar aí a sua parceria, né, com o Paulinho Paula. Bom, mas a grande expectativa mesmo, meus amigos, fica por conta da situação do Payet. Será que dessa vez o gringo será escalado desde o início? Bom, se depender dos treinamentos que tem feito, a resposta é sim. O Payet evoluiu demais no aspecto físico, é um jogador que também se cobra bastante e quer contribuir, tá com essa gana, né? Quer contribuir o quanto antes com o time, porque ele entende
pode ser um diferencial nessa hora, né? O Ramon sabe disso e tem boas chances do Gringo pegar a titularidade neste clássico. Jogador que entrou muito bem ali pelaquele setor esquerdo, né? Que é onde ele gosta de atuar. Por isso, se comenta que caso o Payet entre, né, seria na vaga do Serginho. Mas esses detalhes, meus amigos, a gente vai começar a conferir nesta segunda-feira, já que o Vasco fará um jogo treino, né, fechado contra o São Cristóvão em São Januário. E provavelmente o Ramon já vai fazer aí os seus testes e teremos um indicativo do que pensa o técnico argentino visando essa partida contra o Fluminense. Aliás, nessa semana, o Vasco também deve ter novidades em termos de treinamento. A ideia é fazer até 2 treinos no Engenhão, né, por conta de ser um gramado sintético. E aí, o Vasco está pensando nessa situação para ter uma adaptação melhor na bola ali, né, do gramado. E o Ramon acha isso importante também neste momento. Aliás, meus amigos, esse jogo contra o Fluminense também promete ser um duelo interessante, né? Um duelo dos hermanos Verratti e Remancano. Muito tem se falado aí, né, dessa disputa pelo fato da similaridade da chegada dos jogadores ao Vasco. O Verratti fez 5 jogos pelo Vasco desde sua chegada e em pouco tempo fez 3 gols e teve participação direta em todos os gols do time enquanto esteve em campo. O Cano, quando chegou ao Vasco naquela época, ele também atuou fazendo 5 jogos e 3 gols. E também ambos como peças importantes para o time, né? Guardado, né, claro, as devidas proporções. Por isso, esse jogo de domingo promete, viu? Mas, claro, eu sou mais o Verratti. Bom, e como eu disse, essa semana é importante para o Vasco dentro e fora de campo. Dentro, tudo gira em torno desse clássico contra o Fluminense, que vem em ascensão, e o Vasco precisa dos 3 pontos para se manter vivo. Fora dele, o clube aguarda a reunião final com o Ministério Público, né, para que possa ser sacramentada aí a assinatura da TAC, para que São Januário seja logo liberado, né? Há uma expectativa, uma confiança nos bastidores que o martelo vai ser batido essa semana e contra o Curitiba o Vasco possa então mandar o seu jogo em São Januário. Sinal de que o diálogo está evoluindo é que nessa sexta-feira passada o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público fizeram uma vistoria minuciosa no estádio lá de São Januário, né, como parte dessa análise do termo de ajustamento de conduta. E para que a proposta do Vasco sobre o retorno também dos torcedores à colina histórica prospere. Então, a gente deve ter aí muitas novidades sobre esse tema. E essa volta de São Januário também, né, com o time conseguindo aí somar 3 pontos no próximo jogo, vai dar um gás extra à equipe que precisa desse cenário perfeito, né, para se manter vivo até a reta final do Brasileirão. Os concorrentes estão se reforçando e tá na hora do Vasco agora se reforçar, jogando novamente seu estádio, né, e ao lado de quem sabe como ninguém contagiar seus jogadores. Bom, meus amigos, mas antes da gente encerrar esse boletim, né, antes de a gente colocar um ponto final, só uma ressalva. Eu falei aí que o desempenho do Vasco nos clássicos nesse ano não foi muito bom, né? Mas o do Fluminense não fica atrás não, viu? Até aqui, nos 10 clássicos que fez nesta temporada, o Tricolor venceu 3, empatou outros 3 e perdeu 4. Portanto, mais um indicativo aí de que o jogo de domingo promete ser de decisão, de revanche e de muita disputa para ambos os lados, que apesar de almejarem, né, cenários opostos, precisam da vitória para atingirem seus respectivos objetivos na competição. Bom, galera, tô indo, né? A gente volta com mais gás aí nessa segunda-feira com outras notícias do Vasco. Isso aí é o que eu posso trazer para vocês. Em breve estou de volta aqui no canal. Meu muito obrigado a todos. Continuem prestigiando o trabalho do amigo. Um grande abraço e até a próxima.